Oi, turma, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos dar início à unidade 5, que trata de elementos de nutrição e cultivo de micro-organismos. Para que a aula não fique tão longa, eu resolvi dividir essa unidade em duas partes, e aí a gente vai iniciar falando dos elementos de nutrição, e na próxima aula nós vamos tratar da questão do cultivo de micro-organismos, apresentando os fatores físicos que influenciam no crescimento. Tá? Nessa unidade, a ideia é que a gente possa conhecer estratégias, tanto nutricionais quanto de condições físicas de cultivo, para que a gente tenha um crescimento satisfatório de micro-organismos no laboratório, tentando simular um pouco do que acontece na natureza. Né? Esses micro-organismos eles serão extraídos do seu ambiente natural, para que eles possam ser estudados no laboratório, né? E aí a finalidade disso cada pesquisador, né, vai definir. Então, assim, a ideia é que a gente possa conhecer como que eles se nutrem, quais são os elementos importantes para o desenvolvimento pleno desse microorganismo, desculpa, e aí na nossa próxima aula a gente vai discutir as questões físicas que influenciam no cultivo in vitro, tá? Então, vamos lá dar início. A primeira coisa que é importante a gente mencionar é que todos os seres vivos eles têm exigências nutricionais, né? Não é o fato deles serem micro-organismos que eles não vão ser tão seletivos assim. Pelo contrário, cada espécie apresenta uma forma nutricional diferente, ou uma exigência nutricional diferente. Então, os micro-organismos, eles podem crescer tanto com poucas substâncias inorgânicas como fonte nutricional, como podem ter a necessidade de compostos orgânicos complexos, como é o que acontece com os seres humanos, por exemplo. Né? A gente, para manter o nosso corpo plenamente funcionando, com todas as atividades em conformidade, a gente precisa consumir uma série de compostos orgânicos, né? E aí na nossa alimentação diária, a gente precisa consumir carboidratos, proteínas, os lipídios, sais minerais, vitaminas, né? Para que a gente tenha o pleno funcionamento do nosso corpo. Isso não é diferente com os micro-organismos, só que, curiosamente, alguns conseguem sobreviver com pouquíssima disponibilidade de nutrientes e também com somente compostos inorgânicos como fonte nutricional. Tá? Uma necessidade nutricional comum, tanto entre os organismos superiores como os micro-organismos, é a necessidade de carbono, nitrogênio e água. Sem esses três elementos, a vida fica impraticável. Tá? A água ela é essencial. Então, ela é essencial por quê? Porque, especialmente para os micro-organismos, ela vai facilitar a absorção de nutrientes. Isso também é super relevante quando se trata de organismos superiores, né? Mas para organismos que se nutrem por absorção, como é o caso das bactérias, dos fungos, dos protozoários, os elementos nutricionais eles precisam estar dissolvidos em água para que eles possam atravessar a parede e a membrana celular para que possa ser metabolizado no interior dessas células, tá? Então, para que eu tenha o pleno desenvolvimento de um microorganismo, eu preciso alinhar duas coisas, né? Eu tenho que atender a esse binômio, que é a exigência química, ou seja, a exigência nutricional e as condições físicas de cultivo. Quando eu falo de condições físicas de cultivo, eu estou falando de pH, temperatura, de atmosfera gasosa, se precisa ou não de oxigênio, eu estou falando de pressão osmótica, tá? Então, tudo isso precisa estar coordenado para que eu tenha o pleno desenvolvimento desse microorganismo. Como é que eu sei isso? Eu vou saber através do estudo do ambiente onde esse microorganismo vive e de onde ele foi extraído. Né? Eu posso fazer, se foi extraído do solo, eu posso fazer uma análise de solo, saber se aquele solo é mais rico em matéria orgânica, e se o microorganismo está lá de forma abundante, é porque ele provavelmente vai ser um heterotrófico e ele se nutre de matéria orgânica. Né? A temperatura, o pH do solo, outros compostos que possam estar presentes, concentração de nitrogênio, de fósforo, outros elementos. Né? Então, conhecer esse ambiente é fundamental para que eu possa simular no laboratório.
No laboratório, eu vou fazer uma caracterização morfológica, eu vou conhecer a fisiologia desse micro-organismo, como funciona o seu metabolismo, ou seja, suas reações bioquímicas, e também vou, através desse controle do meio onde ele vive, no laboratório, eu posso identificar o micro-organismo, eu posso conhecer melhor como que funciona o seu crescimento microbiano, como se dá a sua atividade reprodutiva, variando todas essas condições que eu mencionei. Né? Então, no laboratório, para que eu possa cultivar, eu tenho que fornecer um meio de cultura apropriado. O meio de cultura nada mais é do que um sopão, né, vamos dizer assim, de todas as substâncias que são importantes para o crescimento daquela espécie. E aí eu faço o cultivo em tubo de ensaio, em Erlenmeyers, né, ou em reatores. E aí a isso a gente dá o nome de cultivo in vitro. Quando são organismos que eu não consigo fazer o cultivo em vivo, porque eles precisam do organismo do hospedeiro funcionando plenamente, e aí vai ser o caso de alguns micro-organismos que são patogênicos, né, que, como é o caso aqui do agente da hanseníase, eu só consigo fazer o cultivo em vivo, e aí vai haver a necessidade do uso de cobaias, por exemplo, certo? Bom, os elementos químicos, eles são utilizados como nutrientes para o crescimento dos organismos, para a síntese e regulação das funções normais dos componentes celulares, e podem ser inorgânicos ou orgânicos. Alguns são fundamentais, né, são essenciais e precisam estar presentes, como é o caso do carbono, do nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses elementos, né, qual é a importância. Então, o carbono, ele é o elemento mais importante para o crescimento microbiano, ele pode se apresentar na forma de compostos orgânicos, que na bioquímica a gente convenciona, né, que os compostos orgânicos são os que contêm carbono e os compostos inorgânicos são os que não contêm carbono. Um exemplo, uma exceção aí é o CO2, tá? O exemplo é o CO2. Então, fontes de carbono, nós temos três classes de nutrientes que fornecem esses compostos, o carbono na sua forma orgânica, né, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Eles fornecem energia para o crescimento celular e servem, né, esse carbono serve como unidade básica para a composição de material celular. Quando o micro-organismo ele se reproduz, uma bactéria, por exemplo, que se duplica, então todo esse material celular, parede, membrana, conteúdo citoplasmático, precisa se duplicar. E isso não sai do nada, né? Isso vem dos nutrientes que os micro-organismos consumiram, que são decompostos e servem como unidades básicas para a formação de novos constituintes celulares. Com relação ao uso do carbono, os micro-organismos eles podem ser classificados como heterotróficos, que são os que utilizam compostos orgânicos como principal fonte de carbono, e esse carbono, né, esses compostos orgânicos, eles podem tanto ser absorvidos ou ingeridos por micro-organismos. E os autotróficos são os que utilizam compostos inorgânicos, como o CO2, como fonte de carbono. Tá? Então, com relação ao uso do carbono como fonte de compostos como fonte de carbono, eles podem ser heterotróficos, quando utilizam compostos orgânicos, e autotróficos, quando utilizam o CO2. Com relação ao nitrogênio, é um outro elemento fundamental, né? Ele é parte essencial da formação dos aminoácidos e, por consequência, para a formação das proteínas. Então, também é importantíssimo compreender que os micro-organismos precisam demais das proteínas. As enzimas, por exemplo, são proteínas. Se as enzimas elas não são produzidas, né, as proteínas não são produzidas, não há reações bioquímicas efetivas ocorrendo no micro-organismo. Então, as bactérias, por exemplo, elas podem utilizar o nitrogênio na forma gasosa ou atmosférica, e é fundamental para a síntese celular e ocorre através do processo de fixação de nitrogênio. Pode utilizar compostos nitrogenados inorgânicos, que são os nitratos, nitritos ou os sais de amônia, e podem utilizar os compostos nitrogenados orgânicos, que são os aminoácidos e os peptídeos.
Com relação ao hidrogênio e ao oxigênio, também são elementos essenciais, fazem parte da composição de muitos compostos orgânicos, e aí eles podem, né, ser encontrados na água, em nutrientes ou na atmosfera gasosa, do mesmo jeito que o enxofre, que pode ser encontrado, né, ser utilizado na forma de sulfatos ou de sulfeto de hidrogênio, gás sulfídrico também. E o enxofre é muito utilizado para a biossíntese de alguns tipos de aminoácidos que têm enxofre na composição, como é o caso da cistina, cisteína e metionina. E também na composição de algumas vitaminas. O fósforo também é super importante, né? Ele pode ser utilizado na forma de fosfato orgânico ou inorgânico, e ele é fundamental para a síntese de ácidos nucleicos e do ATP, que é a adenosina trifosfato. A ATP é a molécula de energia da célula, ou seja, se eu não tenho fósforo no ambiente, se eu não tenho fósforo no meio de cultura, eu vou ter uma deficiência na formação do ATP. E aí isso vai prejudicar todo o processo de transferência de energia na célula. Então, é importante dar atenção a isso também. Outros elementos também são requeridos, só que em pequenas quantidades, como é o caso de alguns íons, né? Íons de sódio são requeridos pela enzima permease, e aí o íon de sódio ele vai funcionar como um cofator. O que é um cofator? O cofator é como se fosse uma chavezinha que ligasse a enzima, que ativasse. Então, essa enzima permease vai ser útil no transporte do açúcar, melibiose, por exemplo, em Escherichia coli. Bactérias que são halofílicas extremas, ou seja, elas têm preferência por ambientes mais salinos, vão precisar de concentrações maiores de cloreto de sódio, então está aí o sódio presente. Outro cofator de enzimas que também é muito importante é o ferro. Vai fazer a ativação de catalase. O ferro também é importante como componente dos citocromos, que vai fazer parte da cadeia respiratória, na respiração aeróbia. Portanto, é essencial para o processo de respiração e é essencial para as proteínas que estão envolvidas no transporte de elétrons, na cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai estudar quando a gente chegar lá na parte de metabolismo. Outro cofator é o cálcio, que está envolvido na estabilização da parede celular, está envolvido na formação do endósporo, né? E o cálcio, junto com o ácido dipicolínico, vai dar essa termoestabilidade ao endósporo. O magnésio é útil na estabilização dos ribossomos, das membranas celulares e de ácidos nucleicos, e é necessário também para a atividade de muitas enzimas. Então, vocês estão percebendo que tem muitos elementos, né, importantes para o crescimento celular. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque uma carência nutricional pode acabar travando o crescimento da célula, e às vezes você não sabe por que é, né? Então, outros elementos, agora chamados de elementos traço, esses elementos eles são requeridos em pequeníssimas quantidades, como o nome já está dizendo, são traços de concentração. É o caso do zinco, cobre, manganês, molibdênio e cobalto. Eles são utilizados como cofatores, né? Eles são requeridos para ativação de enzimas. Por exemplo, o molibdênio ele é requerido para ativação da nitrogenase, para a conversão do nitrogênio atmosférico em amônio, e ocorre através do processo de fixação de nitrogênio. Esses elementos, né, que são elementos traço, eles podem ser adicionados como sais ou eles já podem estar presentes na água, então às vezes você nem precisa fazer a adição. Mas o fato é que mesmo em concentrações traço, se eles não estiverem presentes, a gente vai ter um problema nas reações bioquímicas por conta da inativação de enzimas ou da não ativação de enzimas, desculpa. Existem também os fatores de crescimento, como é o caso de vitaminas, alguns aminoácidos, bases nitrogenadas, né, purinas e pirimidinas. Não só são os seres humanos que precisam fazer suplementação de vitamina, né, quando necessário. Então, alguns micro-organismos, eles só crescem com um suporte muito grande de vitaminas. Então, é preciso fornecer. Por exemplo, os estreptococos e os lactobacilos, eles precisam mais de vitamina do que os seres humanos. Então, é preciso fazer essa adição no meio, né? Especialmente as vitaminas do complexo B, que atuam como coenzimas. As coenzimas são transportadores de elétrons, então são fundamentais no processo metabólico também. Então, alguns micro-organismos, eles não sintetizam esses fatores de crescimento e é importante fazer a adição quando eu estou fazendo o cultivo em laboratório e no meio ambiente isso acaba
acontecendo por atividades metabólicas de outros organismos que fazem parte desse ecossistema. A gente tem uma classificação nutricional para conhecimento dessa capacidade nutricional dos micro-organismos, né? E eles podem ser classificados com relação à fonte de carbono, que eu falei ainda há pouco, e com relação à obtenção de energia. Com relação à obtenção de energia, eles podem ser quimiotróficos, ou seja, eles utilizam compostos químicos como fonte de energia. Como assim? Os compostos químicos são formados por ligações químicas e quando eles são ingeridos ou absorvidos por micro-organismos, esses compostos eles são quebrados, né? E as ligações quebradas, ou os elétrons gerados pelo rompimento dessas ligações geram energia para a célula, energia utilizável na forma de ATP. E os fototróficos, eles utilizam a luz. Tá? Então, fazendo aqui a classificação, eu tenho os quimioautotróficos ou também os quimiolitotróficos, que têm como fonte de energia substâncias químicas inorgânicas e como fonte de carbono CO2. Um exemplo são as bactérias nitrificantes. Os quimioheterotróficos, ou também chamados de quimiorganotróficos, eles utilizam como fonte de energia substâncias químicas orgânicas, né, quebram substâncias químicas orgânicas, e como fonte de carbono também compostos orgânicos. A maior parte dos micro-organismos e os seres complexos, né, são os seres superiores, são quimioheterotróficos. Então, bactérias, fungos, protozoários, os animais são quimioheterotróficos. Os fotoautotróficos utilizam luz como fonte de energia e CO2 como fonte de carbono. No caso das bactérias sulfurosas, as cianobactérias, as algas e plantas que fazem fotossíntese. E os fotoheterotróficos utilizam luz como fonte de energia e compostos orgânicos como fonte de carbono. Bactérias púrpuras e verdes não sulfurosas são exemplos desse grupo. Falando um pouco do meio de cultura, né? A gente até falou um pouco sobre isso em uma unidade anterior. O meio de cultura nada mais é do que esse sopão, né, que eu falei, em que vai conter nutrientes que são fundamentais para o cultivo desses micro-organismos no laboratório. Então, eu vou prever esse meio de cultura baseado na observação do ambiente, e aí eu vou escolher o que mais se adequa a essa espécie de micro-organismo que eu estou estudando. Eu posso ter meios de cultura que são quimicamente definidos ou sintéticos, aí eu tenho uma composição química definida, exatamente conhecida, e eu tenho os meios de cultura que são complexos, em que a composição ela não é exata, e tem como característica ele ser composto por produtos naturais, produtos de origem natural, extrato de carne, peptonas, extrato de leveduras, sangue, cérebro, certo? Então, são meios em que eu não consigo saber exatamente a composição. É importante também ressaltar que no mercado existe uma infinidade de tipos de meio de cultura apropriados para cada grupo de micro-organismos, para espécies específicas. Então, hoje a gente tem uma variedade muito grande, né, o que facilita muito o trabalho de quem atua com microbiologia e parece um leitinho em pó, né? Você vai fazer dissolver em água, aquecer, né, e fazer a distribuição nos frascos e depois a esterilização. Aqui nessa figurinha, né, dá para vocês verem os meios de cultura em placa de Petri, em Erlenmeyer e em frascos de vidro, quando a gente quer armazenar ou quando é para utilizar em recipientes maiores, né, em reatores, por exemplo. Aqui eu tenho alguns exemplos de substratos para meios complexos, que são substratos que utilizam compostos de origem natural. O extrato de carne, que é um extrato de tecido muscular, rico em carboidratos, em nitrogênio orgânico, em vitaminas e sais. A peptona é um produto de digestão da carne, fonte de nitrogênio orgânico e vitaminas. A triptona é um hidrolisado de carne, rica em nitrogênio, e é muito útil para o isolamento de organismos que têm difícil crescimento. O extrato de levedura é um extrato de células de levedura lisadas, rompidas, é uma fonte excelente de substâncias que estimulam o crescimento bacteriano, vitaminas do complexo B, compostos orgânicos contendo, né, nitrogênio e carbono.
Extrato de malte é um extrato de cevada malteada, rico em carboidratos, em material nitrogenado, vitaminas e sais. A tripticase é uma peptona, derivada da caseína, fonte de nitrogênio, de aminoácidos. Então, aí são alguns exemplos, né? Interessante, né? Porque tem o extrato de levedura, e eu não sei se vocês já viram, né? Em lojas de produtos naturais tem o levedo de cerveja, ou extrato de levedura para consumo de humanos, especialmente por conter essas substâncias como o complexo B, né, uma fonte natural de complexo B, que é importante para o desenvolvimento do nosso organismo. Os meios de cultura, eles podem ser líquidos, sólidos ou semissólidos. O caldo nutriente é líquido, né? Quando os meios de cultura são líquidos, no rótulo vem dizendo caldo nutriente, então você já sabe. Eles são dissolvidos em água, distribuídos em frascos e depois esterilizados. Os meios sólidos, como agente solidificante, utiliza o agar-agar, é um polissacarídeo de algas marinhas. E aí, para ele ser sólido, precisa da adição de 1 a 2% do agar-agar. E aí esse meio ele é dissolvido em água com aquecimento, né, para depois fazer a esterilização. Importante, né, é que esse agar-agar ele funde a 100 graus, mas ele permanece no estado líquido até 40 graus. É diferente, por exemplo, antigamente se utilizava a gelatina. A gelatina, ela acaba se liquefazendo depois que você coloca na geladeira, né? Você coloca na geladeira, ela fica sólida, depois que você tira, na temperatura ambiente, ela vai perdendo essa característica mais sólida, né? Mais firme. Então, o agar-agar tem essa facilidade de solidificar muito rapidamente em temperatura ambiente, sem precisar ir para a geladeira, e também se mantém sólido mesmo em temperaturas de 36 graus, que é uma que a gente costuma muito utilizar. Outra coisa é que ele não é consumido, degradado pelos micro-organismos. E os meios semissólidos contêm concentrações menores de agar-agar, entre 0,3% e 0,5%. Os meios líquidos, eles são úteis para a multiplicação celular, ou seja, quando eu quero promover um grande crescimento celular, eu faço a inoculação em meio líquido. Pela quantidade de água, fica mais fácil a absorção dos nutrientes pelos micro-organismos. Os nutrientes eles estão dissolvidos e mais disponíveis. E também são muito utilizados em processos industriais em reatores. Os meios sólidos, eles são utilizados para imobilização de micro-organismos, né? Quando eu faço cultivos em placas, em tubo de ensaio com meio sólido. Facilita também o estudo das colônias que são formadas, né? Quando faz essa inoculação em placa. É importante, muito útil para a caracterização dos micro-organismos, e eu consigo também, utilizando os meios sólidos, fazer isolamento de culturas, né? Outra coisa que, voltando um pouco para os meios líquidos, é que eles também são muito utilizados para recuperação de micro-organismos, né? Quando eu extraio do ambiente, eles sofrem algum estresse, né? Acabam sendo um pouquinho danificados, e aí, para fazer a recuperação, um crescimento celular, é mais importante utilizar os meios líquidos. Aqui só para mostrar as formas de disposição do meio de cultura, posso utilizar placas de Petri, só que nas placas só se utiliza meio sólido. Aqui o agar é inclinado, quando eu falo agar é porque o meio de cultura é sólido, né? Então ele está solidificado na forma inclinada, que forma essa rampa. Posso ter agar em coluna, quando é solidificado com o tubo na vertical, ou em camada alta também. Eu posso armazenar em frascos de vidro, para quando eu for utilizar em recipientes que são maiores, ou para depois fazer a distribuição nas placas. Bom, muita informação, né? Mas vamos lá. Então, para o cultivo de bactérias, é importante observar algumas coisas relacionadas especificamente a elas, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um dos grupos para vocês verem como são os meios de cultura, né? Ou apresentar alguns meios de cultura para cada um desses grupos. Então, o meio de cultura para o cultivo de bactérias,
ele vai, como todos os outros, né, imitar o habitat das bactérias. Então, esse meio tem que refletir as características nutricionais. Então, se as bactérias forem fototróficas, eu vou precisar fornecer uma fonte de carbono, CO2, água, alguns íons inorgânicos e luz, né? Porque a fonte de energia para as fototróficas é a luz. Se forem quimioautotróficas, eu vou precisar fornecer substâncias inorgânicas como fonte de energia, né? Nitratos, amônia, então vai ter que ter o fornecimento desse composto químico inorgânico. Se forem bactérias que são fastidiosas, né, elas são mais exigentes, né, como assim como tem gente que é mais difícil de se alimentar, né, cheio de coisa, assim também tem micro-organismos que são. Então eu vou precisar fornecer meios complexos com substâncias naturais, pode ser sangue, pode ser soro. Um exemplo é a treponema pallidum, que é causadora da sífilis. Um exemplo não, desculpa. Existem casos de micro-organismos que não podem ser cultivados in vitro no laboratório e aí vão ter que ser cultivados em cobaia, como é o caso da treponema pallidum, que é a causadora da sífilis. Um exemplo aqui de um meio de cultura para cultivo de bactérias é um meio quimicamente definido para uma bactéria quimioautotrófica. Então, aqui eu tenho a formulação, sulfato de amônia, que é fonte de nitrogênio e de energia. Lembrem-se que as quimioautotróficas, elas têm como fonte de energia compostos químicos inorgânicos, né? Então, fonte de nitrogênio e de energia, a quantidade, 0,5 gramas. Carbono ou carbonato de sódio, fonte de carbono, na forma de CO2, em solução aquosa. Fosfato de sódio, tampão, é um tampão e também é fonte de íons essenciais, né, o fosfato e o sódio. O que é uma substância tampão? É uma substância que consegue manter o pH estabilizado numa faixa determinada. O fosfato de potássio é um tampão e também fonte de íons essenciais, fosfato e potássio. O sulfato de magnésio heptahidratado, fonte de íons essenciais, como é o caso do magnésio, cloreto férrico hexaidratado, também fonte de íons essenciais, que é o caso do ferro. O cloreto de cálcio dihidratado, também fontes de íons essenciais, como é o caso do cálcio. E aqui eu tenho uma quantidade que eu devo pesar de cada um desses compostos e diluir em água, em 1.000 mililitros de água. Tá? Então, aqui é a concentração de a massa de cada um desses compostos. Lembrando que eu posso fazer uma formulação e posso pesar composto a composto, como eu posso encontrar meios para atender essa necessidade no mercado já prontos, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um meio de cultivo complexo para uma bactéria heterotrófica fastidiosa, são aquelas mais exigentes, né? Então, eu tenho um extrato de carne, que são substâncias hidrossolúveis, né, de tecido animal, fonte de carboidratos, compostos de nitrogênio orgânico, vitaminas e sais, 3 gramas, peptona, fonte de nitrogênio orgânico e algumas vitaminas, 5 gramas, cloreto de sódio, fonte de íons, né, sódio, e também útil para o requerimento osmótico, né, para pressão osmótica, 8 gramas, dissolva em 1.000 mililitros de água. Observem que as bactérias, aqui eu tenho fontes de carbono orgânico, né? Então, isso atende às bactérias que são heterotróficas e as fastidiosas, como são mais exigentes, elas acabam necessitando de compostos naturais. No laboratório, que é o meio, é uma infusão de cérebro e coração, que está o nome em inglês. A gente usa muito a sigla BHI, agar BHI, e quando tem no rótulo escrito agar, é porque é um meio sólido. Então, esse meio é muito utilizado para facilitar o crescimento, né, estimular o crescimento bacteriano para recuperação celular, é um meio excelente, né? Então, é fonte de substâncias naturais, cérebro e coração. Então, eu vou ter peptonoproteose, 10 gramas por litro, infusão de cérebro, 2,5 gramas,
infusão de coração de boi, 5 gramas, cloreto de sódio, fosfato de sódio, que é um tampão, glucose, gelose são fontes de carbono orgânico, e o pH 7,4, mais ou menos 0,2, né, uma variação muito pequenininha, né, vale ressaltar aqui. Então, o tampão vai manter esse pH nessa faixa, tá? A gente não pode ter variações muito grandes de pH, porque isso pode acabar levando à morte do micro-organismo. Meios para cultivos de fungos, né? Todos os fungos, eles são heterotróficos. Então, eu preciso sempre fornecer compostos orgânicos como fonte de carbono e fonte de energia. E eles também absorvem nutrientes, né? Uma característica dos fungos é que eles excretam enzimas para poder fazer uma digestão parcial desses compostos fora da célula, né? Eles excretam e aí depois que esses compostos eles são parcialmente digeridos, né, fora da célula, eles são absorvidos. Então, um meio de cultivo para fungos, como eu falei, tem que ter compostos orgânicos. Né? Então, os fungos eles vão necessitar de maior concentração de açúcar, em torno de 4%. É diferente das bactérias, elas necessitam de concentrações menores. E uma outra coisa que também é seletivo para fungos é a faixa de pH. pH mais ácido, entre 3,8 e 5,6. As bactérias, na sua maioria, ela fica ali em torno da neutralidade, mas a gente sabe que a gente tem bactérias que crescem nas mais variadas condições, tanto de açúcar como de pH. Mas, para o meio ser mais seletivo para fungos, a gente vai fornecer concentração maior de açúcar e deixar o pH mais ácido nessa faixa que eu mencionei. Então, acaba inibindo bactérias. Pode-se fazer uso de antibióticos também para inibir ainda mais o crescimento de bactérias e o meio só crescer fungos. Então, um meio muito utilizado é o agar saburro. A gente tanto utiliza ele na forma de agar como de caldo. Ele é um meio para isolamento e crescimento de fungos em geral, tanto filamentosos como leveduras, sempre dá certo. A composição, né? Peptona, fonte de carbono e nitrogênio, glicose, fonte de carbono e energia, observem a concentração, a massa, né? 40 gramas. Agar, que é o agente solidificante, água, 1.000 mililitros, e o pH 5,6. Meios para cultivos de algas, né? As algas, elas são fotoautotróficas, então elas têm a necessidade de luz, eu tenho que colocar uma lâmpada, né, fornecendo essa luz para as algas, uma fonte de CO2, água e vários íons inorgânicos dissolvidos também. Existem algas que vão crescer heterotroficamente, como é o caso das euglenas, né? Então, eu vou ter que fornecer compostos orgânicos para facilitar o crescimento delas. Algumas vão necessitar de muitas vitaminas, né? Então, eu vou precisar dar fazer essa suplementação. E algumas necessitam de meios complexos para o cultivo in vitro, né? Como extrato de soja, como fonte de nutrientes. Algumas algas marinhas, a gente tem uma dificuldade de cultivar in vitro no laboratório por conta da necessidade da água do mar e de simular essa composição da água do mar no laboratório é mais complicado, né? Então tem um pouco de dificuldade, mas dá certo. Os meios para protozoários. Protozoários são todos heterotróficos, né? Então precisam de compostos orgânicos como fonte de carbono e energia, e são aeróbios. Então, alguns vão apresentar exigências nutricionais complexas, né? Muitos não conseguem ser cultivados em laboratório, vão precisar de cobaias. E esse cultivo em laboratório vai necessitar de muitos de aminoácidos, suplementação de vitaminas e carboidratos para favorecer o crescimento. Um exemplo aqui é a tetraemena piriformis, que ela precisa de um meio com 10 aminoácidos, 7 vitaminas, bases nitrogenadas, sais inorgânicos, né? São bem exigentes. Já a ameba você cultiva num caldo peptonado, tranquilamente. E outras vão necessitar, outros protozoários, né? Vão necessitar de emulsões de tecidos cerebrais, infusão de fígado, células bacterianas, que simulem bem essas condições a que os protozoários estão mais adaptados, né? Então, são mais complexos de serem cultivados. Bom, gente, eu vou dar uma pausa por aqui
Depois a gente continua essa aula, né? Vão estudando pelos livros e a gente se encontra na próxima aula.